Bom dia, queridos irmãos. Eu sou Marilene e sou tarefeira da explanação do Evangelho no Lar, trabalhadora desta casa, e convido a todos nesse momento para fazer a nossa prece, para que nós possamos, então, conectando-nos com os espíritos benfeitores e amorosos que nos acolhem sempre, em todos os momentos, em que elevamos o nosso pensamento e abrimos o nosso coração, que nós possamos ser acolhidos, ser agraciados com as bênçãos que a equipe espiritual nos traz sempre. Que tenhamos serenidade, comprometimento e entendimento para seguir o nosso caminho sempre com muito amor no coração, com muita bondade e com o verdadeiro desejo do bem. Obrigada, Pai, por estas oportunidades em que nós nos entregamos ao aprendizado das lições sublimes do Mestre Jesus. Que assim seja. Então, nós sempre fazemos, né, na explanação do Evangelho, um convite a todos para que tenham essa prática, para que possam fazer reflexões importantes sobre a vida, tendo como amparo esse, né, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, escolhemos, então, do capítulo 11, né, que é amar o próximo como a si mesmo. O item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias do mundo. É a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, é uma boa reflexão, né? Sempre, para todos os momentos, sobre estas questões que ainda nós temos, essas questões espirituais, que estão muito arraigadas a nós. Essas características, esses hábitos que ainda não são hábitos mais elevados, né, que é a caridade. Ele coloca sempre como um antagonista. Essa mensagem é do Espírito Pascal, Sens, 1862. Perdão, essa mensagem é de Emmanuel, Paris, 1861. A próxima que é de Pascal, que também nós vamos falar um pouco. Então, ele coloca como um antagonismo da caridade e o egoísmo. Então, existe um antagonismo, né? Ele coloca o egoísmo como uma couraça que cobre os nossos corações. E nós precisamos nos desfazer dela, se nós queremos realmente ser sensíveis para com os que sofrem. É uma reflexão muito importante, porque nós sabemos o quanto a fraternidade, a solidariedade se faz importante em todos os momentos.
Então, abrir mão, muitas vezes, das nossas necessidades e até mesmo dos nossos supérfluos em geral, nos causa algum tipo de sofrimento ainda, porque não conseguimos entender a mensagem do Cristo. Amai ao próximo como a si mesmo. Quando nós conseguirmos compreender isso, tudo vai se tornar mais simples. Quando nós enxergarmos no irmão necessitado verdadeiramente um irmão, nós seremos mais levados a praticar a caridade na profundidade dessa virtude que nos é tão importante. Nos diz o Evangelho, nos diz a doutrina espírita que fora da caridade não há evolução, não há salvação. Então, me faz lembrar sempre, não é, que o que realmente nós podemos considerar aí como o combate ao egoísmo que está em nós mesmos, né? Olharmos para nós, percebermos o quanto ainda necessitamos trabalhar sobre isso. E é aquela questão, né? Se eu tenho um pão e tenho fome, talvez se eu comer todo o pão me passe a fome. Mas se eu tenho um pão, tenho um irmão ao meu lado que tem muito mais fome do que eu e que pode inclusive desencarnar por causa dessa fome ou adoecer, eu repartindo o meu pão, eu até posso ainda ficar com um pouco de fome, mas eu vou conseguir, com isso, evitar um mal ao meu irmão. É muito importante a gente refletir sobre esse tipo de caridade, que é o repartir o pão, né? Que é essa doação, não só do meu supérfluo, mas realmente daquilo que vai, de alguma forma, exigir uma renúncia de mim. Essa é a verdadeira caridade, né? Então, o egoísmo, ele se produz ainda em nós como um instinto da nossa conservação, da nossa sobrevivência, mas nós precisamos elevar os nossos sentimentos. Eu lembro de uma historinha de Chico Xavier, que nos conta Richard Simonetti, né? O querido Richard Simonetti, nos conta num livro que Chico Xavier foi procurado por um homem muito abastado, um homem que tinha tudo aquilo que a vida material pode proporcionar, mas ele se sentia infeliz. Então, conversando com Chico, ele disse: por que eu me sinto infeliz? Se eu tenho tanto, se a vida me proporcionou tantas possibilidades. E Chico respondeu apenas: o que te falta é a felicidade do outro. Isso é bem significativo, né? E talvez tenha realmente mudado a vida dessa pessoa. Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que o egoísmo da alma é o apego ao bem, ao meu bem, ao bem individual. Bem aqui a gente pode considerar o bem-estar, né? Então, quando nós temos um apego muito grande ao nosso bem-estar, nós temos muito mais dificuldade com a renúncia em favor do bem-estar do nosso irmão. Essa dificuldade, ela vai repercutir na nossa alma, no íntimo da nossa alma. Porque se eu me coloco o meu bem-estar acima do bem-estar de muitos, certamente, de alguma forma, esse bem-estar não será aquele desejado, não será a paz de espírito, a tranquilidade. Eu até posso me enganar durante um tempo, mas
vai chegar um momento em que a vida vai me cobrar isso. Então, é uma boa reflexão, principalmente para os nossos dias, né? Onde a gente percebe tantas coisas acontecendo, esse vírus que nos separou fisicamente, mas que, ao mesmo tempo, está unindo pessoas através das suas preces, das suas ações. Então, a vida tem uma dinâmica que nos proporciona sempre um aprimoramento das nossas virtudes e combater o egoísmo, né? E desenvolver o altruísmo, a fraternidade e a caridade é o nosso propósito sempre. Então, o que o Evangelho no Lar nos traz, né, de possibilidades? Como ele colabora com a nossa vida em família, com aqueles momentos mais sofridos e mais difíceis que nós passamos. Ele colabora justamente porque ele nos esclarece, ele permite que tenhamos uma visão maior de quem somos, né, através dos ensinamentos de Cristo. Ele é aquele momento em que nós estamos sendo agraciados com uma limpeza na nossa psicosfera, que seria assim a nossa atmosfera psíquica, não é? Atmosfera espiritual do nosso lar. E esses momentos, então, eles são propícios a isso, porque nós recebemos uma visita de equipes espirituais que nos proporcionam uma serenidade necessária para que possamos refletir, né, sobre aquilo que nós estamos vivenciando e lembrando sempre, não é? Lembrando do nosso Evangelho de hoje, do que nós lemos, a família é um laboratório de desenvolvimento de sentimentos para que o mundo receba, a sociedade receba um indivíduo mais amigo, mais amoroso, mais fraterno, para que a sociedade ganhe. Então, quando nós, através do Evangelho no Lar, nos dedicamos a estudar, a refletir, a ouvir o outro, a estar naquele momento que a gente faz uma vez por semana, né? Nós nos sentamos aqueles 20, 30 minutos, onde nos dedicamos ao ser espiritual que somos e pensamos um pouco mais profundamente sobre as nossas dificuldades ainda muito presentes na convivência, na harmonia, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Então, o Evangelho no Lar, por todas essas condições, ele potencializa o equilíbrio e a harmonia dentro do meu lar. Ele nos faz repensar atitudes, né? Repensar algumas palavras que muitas vezes nós dizemos. E, principalmente, ele faz-nos repensar os nossos sentimentos. Será que eu estou realmente agindo com o próximo, com aquele próximo, muito próximo, que é o meu familiar, da forma como eu gostaria que ele agisse comigo? Então, cada lição, cada reflexão, cala fundo ao coração de cada um familiar que está ali. E isso faz muita diferença. Na psicosfera, né, nessa atmosfera psíquica do nosso lar durante toda a semana, existe ali um comprometimento com aqueles sentimentos que nós refletimos e cada um vai tentar fazer a sua parte, sem cobrança, porque nós sabemos que somos espíritos com a nossa caminhada individual, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de aprendizado. Então, alguns vão ter que passar por experiências um pouco mais difíceis. A prova superada, ela sempre nos traz uma alegria maior, mas o importante é que estejamos convencidos de que essa prática nos trará grandes benefícios, com certeza.
Então, estamos no nosso horário e eu convido a todos, então, para que a gente possa encerrar, agradecendo novamente por esta oportunidade bendita que temos de entendimento e sempre lembrando de todos os nossos irmãos em sofrimento, que tenhamos a paz no coração, elevando os nossos sentimentos, elevando os nossos pensamentos e orando por todos os necessitados, orando pela nossa família e por todos aqueles que desejam estar no caminho reto. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.